Boa tarde, eu sou o André Luiz, estou aqui na Rosa Mística concluindo meu tratamento e a minha história é bem longa, né? Mas eu comecei a beber muito cedo, né? Essa coisa de festa de família, né? E sempre bebi escondido, né? Eventualmente eu fumava maconha, né? Não tenho vergonha de falar. E sempre na minha vida o álcool sempre esteve presente, né? Durante muito tempo. E o que aconteceu? Com o decorrer dos anos, né, como o alcoolismo é uma doença progressiva, eu fui cada vez mais me afundando. Então eu tinha um probleminha, eu me afundava, né? Eu tinha, por exemplo, uma briga com a minha namorada e eu acabava procurando na bebida. Eu não era um bebedor constante, por exemplo, esse que fica sempre no bar, mas estava sempre presente. O que aconteceu foi que com o decorrer da minha vida eu não fui vigiando, né? E quando já com uma idade depois dos 30 anos, toda vez que eu tinha uma crise, tinha um problema, eu me afundava na bebida. Então o que acontecia? Eu começava a perder o foco um pouco do que eu estava fazendo. Eu estava trabalhando, estava estudando, e eu bebia e cortava um pouco esse foco. Mas eu conseguia esconder de todo mundo, ninguém percebia. Mas no decorrer da minha vida, né, como essa é uma doença progressiva, né, quando eu cheguei em torno dos 40 anos mais ou menos, eu me separei, fiquei sozinho e comecei a usar droga pesada, coisa que eu nunca havia usado, né? Por quê? Porque eu não vigiei, a minha doença ela foi progredindo e quando cheguei nessa idade eu tive contato com outras drogas, me envolvi com relacionamentos de pessoas que estavam já perdidas, né, no vício, já estavam fora do foco. E o que aconteceu? Eu fui me afundando, mas eu não percebia, né? Eu tinha uma família boa, né? Eu tinha uma boa profissão, estudo. O que aconteceu foi que no decorrer desses últimos 4 anos, hoje eu tenho 47 anos, estou concluindo meu tratamento, né? Nos últimos 4 anos antes de eu vir fazer um tratamento aqui na Rosa Mística, eu me perdi muito, comecei a romper os laços familiares, né? E comecei a abandonar tudo. Eu era uma pessoa que tocava, que mexia com música, com internet, e eu fui perdendo todos esses gostos que eu tinha só para usar droga e beber. Até um ponto em que o rompimento familiar foi tanto que eu fui basicamente colocado na rua, né? A minha família não me aguentou mais, eu fiquei sem relacionamento nenhum e me vi no ano de 2020 jogado na rua. Jogado não, eu mesmo me coloquei pela minha adicção, né? Pela doença que eu tinha, eu não cuidava. E nisso aí eu fiquei um ano perambulando, tentando resolver sozinho, né? E graças a Deus, no começo desse ano de 2021, uma amiga minha que conhece a casa, conhece o Paulo, a dona Eliane, me viu nessa situação difícil e falou: André, vamos procurar uma saída, né? Vamos fazer um tratamento. Aí que acontece? Aí eu vim pra cá, né? Com a ajuda dessa pessoa que conhece a casa, me indicou. E no começo eu tive um pouco não queria fazer o tratamento, né? Mas no decorrer de um mês depois eu comecei a perceber que era importante. Comecei a perceber que eu tinha esse problema com a adicção, né? E de repente, do 3º mês para frente, eu comecei a me focar no tratamento e entender a doença que eu tinha, né? Para isso, eu comecei a praticar as filosofias da casa, participar da reunião, a religiosidade, a espiritualidade, né? Tudo isso eu só consegui perceber depois do 3º ou 4º mês. No decorrer do tratamento, que você percebe, eu particularmente no começo achava que eu não ficaria, né? E do 3º ao 6º mês de tratamento começou a ficar bem claro para mim a filosofia da casa, né? E agora que eu estou no final, a coisa ficou bem clara para mim, né? Eu identifiquei a minha doença, identifiquei meus pontos falhos, né? Identifiquei também as minhas qualidades, meus pontos positivos, né? E agora eu me sinto preparado para encarar as dificuldades da vida. Vamos dizer, não que eu esteja curado, porque essa doença nossa não tem cura, mas ela é tratável, né? Eu que era um cara que tinha uma boa vida, não cuidei da doença, no decorrer da minha vida acabei indo parar na rua, né? Fiquei em torno de alguns meses na rua perambulando, mas chegando no final do tratamento recuperado, né? Pelo menos preparado para encarar a vida lá fora. E é isso.